Fala galera da Arquibancada Tricolor, tá aqui, esse é o corte, mais embaixo ali na descrição do vídeo você tem o link completo para você conferir toda a discussão, todo o debate, vem com a gente, já deixa o like. Para a gente voltar então a retomar o nosso papo sobre o mercado do Tricolor paulista, bora falar de lateral esquerda. Por quê, senhor Gustavo Nick? Porque o São Paulo tem como principal alvo o Wendel, lateral do Porto. Então é um cara que deve estar de saída do Porto para a próxima temporada. Já negocia, já enviaram uma oferta formal ao Porto e ao Wendel e está otimista então o São Paulo para contratar o lateral esquerdo que tem passagem recente pela seleção brasileira. O jogador quase foi contratado, quase veio, ficou muito perto de vir antes da vinda de Jamal Lewis, estava tudo certo entre o Wendel e São Paulo e Porto também, mas aí ele teve uma questão familiar que impediu a vinda dele aí durante este ano, mas para a próxima temporada é um nome que o São Paulo tem muito otimismo, então, para contratar. Claro que a gente falou aqui que o São Paulo vai focar e vai estreitar maiores conversas após o fim do Brasileirão, mas esse jogador é um jogador que o São Paulo quer finalizar aí esse papo e já contratar antes do fim do campeonato, porque o São Paulo entende que tem uma concorrência chegando aí muito forte, tem sondagens por ele, não quer perder um pouco a passada, acho que ficou também um certo receio pelo caso Alexandre, né, que São Paulo ficou esperando aí 2 meses, um baita impasse, veio o Flamengo, pagou mais e levou, eles querem definir o quanto antes. Claro que não é uma fórmula tão simples assim, mas é então o plano A, né, que o São Paulo visa para a lateral esquerda. A gente tem até uma enquete para a galera do chat, quero que você vote sobre o Wendel. É um bom jogador? Você não gosta? Você não conhece o futebol do Wendel? Deixe o seu voto aí na enquete e, claro, deixe também o seu like na live do Arquibancada Tricolor. Nick, queria te ouvir sobre esse jogador, o que você acha da possibilidade do Wendel jogar no São Paulo em 2025? Ô, Gabi, eu gosto, assim, o nome me agrada, eu acho que é um jogador que tá no radar de vários clubes, tem muito tempo de Europa, tem muito tempo de futebol europeu, e a gente sabe que lá se ganha muita experiência, principalmente tática. É um jogador numa idade que, embora já tenha passado dos 30, na verdade ele já tem 31 anos, ele é de julho de 93, então ele faz 32 anos na metade do ano que vem. Não é uma idade também limite para um lateral, eu acho que ainda tem lenha para queimar. O São Paulo precisa se preocupar com uma questão de envelhecimento do elenco, mas não acho que é com a vinda do Wendel que isso vai se tornar um grande problema. Foi um jogador com recente passagem na seleção brasileira, na Copa América, Dorival chamou, talvez ele mesmo esteja olhando com bons olhos um retorno para o Brasil, porque aqui ele vai ser uma vitrine, principalmente no São Paulo, que o Dorival comandou recentemente, tem as portas abertas ali. Então, acho que pode ser um negócio bom para todas as partes, para o jogador, para o São Paulo, até para o próprio Porto, que não vem utilizando muito, e aí, pelo que consta, não vai dificultar tanto a saída. Acho que tem tudo para dar negócio. Assim como você, eu fico ressabiado por conta da novela Alexandro, que estava mais ou menos com o mesmo enredo e de repente foi parar no Flamengo. A gente só torce para, se ele vier, e de fato esportivamente eu acho que vai ser uma boa contratação, seja dentro dos limites orçamentários, até porque a gente acabou de falar de um déficit enorme aí que o São Paulo vai ter uma preocupação muito grande, e aí, infelizmente, não se pode fazer loucura, mesmo que esportivamente o jogador seja bastante interessante, cara. Eu estava olhando os números dele aqui, principalmente nas temporadas anteriores, né? Essa ele não jogou tanto assim, e são números interessantes, cara. Índice de acerto de passe, os jogos, não é um jogador que, pelo que eu pesquisei aqui, tem um histórico de lesão tão grande como tinha, por exemplo, o Alexandro. É uma idade que, como eu disse, para mim não compromete tanto, considerando uma lateral, né? Do lado direito a gente tem o Igor Vinícius, que já é um perfil um pouco mais agudo, então é interessante ter um contraponto pela esquerda também, que é onde joga o Ferreirinha, talvez seja uma dobradinha interessante. Então, tudo isso me faz crer que é um bom reforço esportivamente, sim, Gabi. O Porto de fato não vai dificultar, Nick, até porque ele tem contrato até o meio de 2025, né? Então ele já poderia assinar um pré-contrato ao final da temporada. É uma das últimas chances que o Porto teria, entre aspas, aí, de conseguir uma grana pelo Wendel, né? Então o São Paulo já formalizou uma oferta pelo jogador, já está conversando com ele e o Porto não vai dificultar, né, aí a possibilidade de saída. Ele também, né, pelo São Paulo, já ter conversado com ele este ano, já ter chegado a um acordo por ele este ano, a gente já sabe os valores, a gente já sabe também que o São Paulo consegue atingir o que o jogador quer e o Porto quer, né? Então, de fato, é mais uma questão assim de formalização e de
buscar o avanço, e obviamente o empresário dele vai ficar de olho em outras possibilidades, porque assim funciona o mercado da bola. Você que acha que o jogador ele vai para um clube por amor à camisa, isso é muito raro, né? Então quem paga mais geralmente leva, mas o São Paulo está bastante confiante aí sobre esse ponto do Wendel. De fato, tem uma confiança, tem um otimismo aumentando a cada dia de que o Wendel vestirá a camisa do São Paulo. Eles querem negociar isso quanto antes, fechar isso quanto antes, para não dar essa margem aí. E, cara, de novo, eu entendo muito quem vai no chat e fala, por exemplo, pô, eu só boto fé quando ele assinar o contrato, como é o Jefferson Bueno. Lembra do Alexandre? E assim, eu tô de acordo, eu fecho nessa ideia, Jefferson. Para mim, você criar uma expectativa, você subir um sarrafo de que esse cara pode vir e se frustrar, é algo ruim para o torcedor. Mas a gente está passando informação aqui, e a informação de fato é essa, que o São Paulo tem bastante otimismo, então, para trazer o Wendel para a próxima temporada. Um outro nome, né, Nick, até para a gente passar também, que a gente sempre fala sobre possibilidades, que o São Paulo também está de olho pela lateral esquerda, mas que é um jogador que não deve vir, porque esse tem contrato extenso e, assim, também tem um espaço no Cruzeiro e tudo mais, que o próprio Sgarbi trouxe via Twitter, é o Marlon, né? O Marlon, então, também é um cara que São Paulo já conversou, já sondou lá atrás, mas é um jogador que não deve vestir a camisa do São Paulo, não é prioridade, não é esse plano A, né? O Wendel é o plano A, conforme a gente trouxe aqui também, mas o Marlon também fica no radar caso, quem sabe, as coisas deem errado com o Wendel, que o São Paulo particularmente não crê que vai acontecer. O São Paulo está bem confiante para fechar com esse jogador. Mas o Marlon também é um outro jogador que está no radar aí da diretoria, não é de hoje, não é algo que ocorreu aí essa semana, por exemplo, já vem de um tempo, e é um jogador que o São Paulo também está de olho. As duas opções particularmente me agradam, mas acho que o Wendel, eu tenho essa visão pelo menos, é mais jogador que o Marlon, Nick. Então, assim, o Marlon não deve vir, não deve jogar no São Paulo, eles não devem avançar com uma oferta por ele, porque o Wendel é o plano A de fato, mas o Marlon, então, também é uma possibilidade, Nick. Ô, Gabi, o nome do Marlon esteve, né, entre os interessados ali do São Paulo no meio do ano, né? E logo depois ele renovou com o Cruzeiro, não foi? Até que colocou fim às expectativas dele vir para o São Paulo, porque, se não me engano, ele renova com o Cruzeiro na metade desse ano agora. Então, enquanto você falava, eu estava tentando localizar aqui, acabei não conseguindo, mas, se não me falha a memória, ele acabou de renovar com o Cruzeiro, cara. Duvido muito que seria uma negociação simples de fazer, tá? Se você achar alguma coisa aí, você me corrige se eu estiver errado. Mas Exato. Ele renovou e assim, Nick, a possibilidade dele sair surge porque ele está sendo bastante questionado, principalmente no americano aí. Surgiu essa possibilidade e assim, é um cara que já esteve aí no radar, já tentou uma negociação por ele, não rolou, porque na época pediam aí mais de 30 milhões para ser negociado. O São Paulo, obviamente, não teria essa grana para pagar, mas cara, é um jogador que o São Paulo, então, tem no seu radar, mas o Wendel segue sendo plano A, então acho que não tem muito como a gente explorar esse assunto Marlon. Vale essa menção, de repente, porque é um jogador, então, que o São Paulo consulta, tem no seu radar de monitoramento, mas o Wendel, para mim, é um jogador muito mais interessante do ponto de vista até técnico, né? Sem dúvida, cara. O Wendel ele sai do Grêmio e vai para o Bayer Leverkusen em 2014. São 10 anos de Europa já, né, cara? Entre Alemanha e Portugal. Bayer Leverkusen e Porto, dois times de primeira prateleira, talvez segunda prateleira da Europa, mas que ainda assim é muito acima da prateleira do Brasil. Então, um jogador para ficar 10 anos lá, ele está com 31, então ele foi com 21 anos para lá e ficou até hoje jogando nesses dois clubes. Cara, isso daí não é para qualquer um, não, meu. A lateral esquerda é uma posição bastante carente a nível mundial. No Brasil, então, muito mais. Então, acho que o São Paulo, teoricamente, acerta muito se conseguir a contratação do Wendel dentro de parâmetros razoáveis e orçamentários, né, financeiros e tudo mais, que eu acho que o São Paulo está priorizando agora. Como eu falei, talvez o jogador tenha um atrativo, um chamariz muito grande de voltar para cá e se recolocar no radar da seleção. Ele que disputou a Copa América esse ano, é visto pelo Dorival como um selecionável, então acho que faria sentido para todas as partes. Tecnicamente, concordo com você. Para mim, ele é muito mais jogador do que o Marlon, ou o Ramon, ou o Bernabé, que está fazendo um grande campeonato, mas o Wendel é um cara mais confiável, com uma carreira, e não é uma idade tão avançada, né? Acho que torço bastante para que a gente não tenha um final triste, como a gente teve no caso do Alexandre, que aí acho que era uma outra questão, envolvia questões médicas, clínicas,
custo e etc., que acho que não se aplicam aqui no Wendel, mas esportivamente falando, a gente se frustrou bastante quando o Alexandre acabou dando errado, e a gente espera que o Wendel dê certo, porque vai ajudar bastante, tenho certeza. Exato, Nick. Então, o Wendel, plano A, e é um jogador que o São Paulo, então, está bastante confiante para conseguir concretizar uma eventual contratação plano A aí da posição do São Paulo para lateral esquerda, que é o foco principal para esse mercado. Já Maurício está por empréstimo, acho difícil que seja renovado esse empréstimo dele, pelo que ele apresentou até aqui. Claro que ano que vem ele tende a ter mais chances, né? E sem o Wellington, então, o São Paulo busca um jogador para essa posição. Espero que você tenha gostado desse corte aqui, mas se você quiser ver a versão completa, o link tá aqui embaixo na descrição.